Olá pessoal, bem-vindo ao canal Intuici, aqui é a Paty, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a carta da foice, dando sequência aos estudos das cartas do baralho cigano. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar um card aqui para você assistir a sequência, até a carta 9. A carta 10 da foice é uma carta que normalmente vem a foice, vem trigos, na imagem dela, é a carta número 10, é uma carta que fala de cortes, sobre interrupção no nosso caminho, algo que é tirado de forma inesperada, impactante, que a gente não tá esperando, e nem sempre, quando essa carta aparece numa jogada, ela é negativa, porque assim, às vezes você pode estar passando por uma situação mais delicada, você não vê saída, e aí aparece essa carta, ela tá indicando que aquilo vai sair de forma inesperada. Os significados dessa carta, então, assim, ela pode ser, né, indo pro lado negativo, né, ela pode ser um aviso, uma ruptura, um alerta de perigo, perigo de acidentes, cortes físicos, ferimento. Podemos estar falando aqui sobre violência, agressividade, frieza, crueldade. Pode indicar uma separação, um rompimento, uma interrupção, cancelamento de algo que você estava contando com aquilo e é cancelado. Uma ação decisiva, uma execução, um veredito, um imprevisto, algo inesperado. Pode ser algo assim, falando do tempo, algo que acontece de repente, de forma inesperada, uma reviravolta, como a gente diz, né? Plot twist. Violação, pode indicar sim adultério, criminalidade, faísca, ferramentas, armas. Pode indicar tempo de colheita, dor, febre, infortúnio, cirurgia e cicatriz. Esses são os significados, assim, as palavras-chave, né, como a gente fala. Ela é sim uma carta negativa. Quando a gente está falando das características de uma pessoa, pode ser uma pessoa que é divorciada, uma pessoa mais crítica. Numa profissão pode ser um cirurgião, um dentista, um tatuador, um agricultor, alguém que trabalha com colheita, cabeleireiro, barbeiro, costureiro, soldado. Pode indicar alguém que sofreu um acidente, pode ser um agressor, alguém que cometeu algum tipo de crime. A personalidade mesmo da pessoa, pode ser uma pessoa imprevisível, agressiva, violenta, alguém que tem a língua afiada, fala assim e machuca, né, quando fala. Pode ser alguém mais decidido, alguém radical, uma pessoa mais segura de si, num ponto positivo, alguém que age no momento certo e quando ela age ela não volta atrás. Se estivermos falando de relacionamento, no amor, né, é um risco no relacionamento, existe aqui uma possibilidade de separação inesperada. No campo profissional, pode ser uma interrupção, um fim de contrato, você pode ser dispensado, pode ser uma possível mudança de emprego. Sobre finanças, podemos estar falando aqui de corte financeiro, divisão de bens. Então, assim, nesses campos você vê, ela sempre tá falando sobre corte, sobre divisão, sobre algo assim que você não espera. Então, vou dar uma pausa aqui pra ver, né, se você já curtiu o vídeo, se você tá gostando, pra você se inscrever no canal, comentar aqui, vou adorar saber o que você está achando. Seguindo, né, falando sobre a questão de saúde. Pode ser uma emergência médica, uma fratura, uma lesão, pode ser uma amputação. Partes do corpo que representa, ela indica parte do corpo, a unha, as unhas, né? Sobre doenças, pode ser febre, ferida, fratura, picada de inseto, lesões, traumas, incidente, tétano. Se falarmos de algum tipo de tratamento, pode ser uma cirurgia, uma cesariana, um transplante, um tratamento injetável, acupuntura. Se a pessoa está pedindo um conselho dentro da saúde, então seria bom a pessoa investigar, pode ser que precise fazer algum tipo de biópsia.
Quando estamos falando sobre magia, sobre essa área, a gente pode estar falando sobre rituais que usam facas, tesouras, agulhas, alfinetes, lâminas, algum tipo de sacrifício. É uma carta que também fala de karma. Se você, por exemplo, caso estejam fazendo algum trabalho, né, para desfazer algo negativo e você tira e pergunta se vai dar certo, né, esse trabalho que foi realizado, a carta da foice, desculpa, responde que teve êxito esse trabalho, tá? Se a gente quiser saber sobre um lugar, quero saber onde está tal coisa, onde aconteceu tal coisa, então eu pergunto sobre o lugar. A gente pode estar falando sobre uma empresa agrícola, sobre terrenos arados, que tem cultivo, loja de ferramenta, pode ser de agricultura como de mecânica. Pode estar falando sobre uma sala de emergência, sobre cirurgia, né? Um lugar onde é feita cirurgia. Pode ser uma oficina mecânica, uma clínica de dentista. Objetos. Se você está perguntando sobre objetos, saiu uma carta da foice, ela representa objetos cortantes e afiados, como facas, pode ser garfos, agulhas, alfinetes, seringa, prego, seta, vidros, lâminas, instrumentos cirúrgicos e odontológicos. Pode representar a tesoura, a motosserra, armas de fogo, espada, machado, ferramenta agrícola. Pode estar representando aqui a mecânica, objetos de metal. Quando a gente está falando sobre tempo, é uma carta rápida. É uma carta que indica que as coisas podem acontecer no mesmo dia ou próximos dias. É algo que acontece de repente, de forma inesperada. É algo que tem prazo de validade. Que mais? Sobre a estação do ano, ela representa o outono. E aí, uma questão muito importante, né, dentro do baralho cigano, a gente normalmente tira mais de uma carta para complementar o significado e a gente observa muito a posição da carta. O que isso significa? A carta da foice, a gente vai verificar sempre para onde a foice está apontando, que isso vai complementar o significado da carta, tá? Então, por exemplo, né? Carta da chave. A carta da chave, ela fala sempre sobre saídas, soluções, você encontrando... como que eu resolvo isso? A carta da chave, ela fala que você vai conseguir a solução daquilo. Então, digamos, a carta da foice vem antes da carta da chave, ela significa que a foice está cortando a solução, então dificilmente vem a solução. Ou aquela solução não virá agora, né? Se a carta da chave vem antes da carta da foice, ela tá dizendo que essa solução, essa resolução virá rápido, virá de forma imediata. Então, é como se a carta da foice, quando ela vem depois, ela vem puxando o significado da carta, dando a entender, olha, isso vai acontecer de forma mais rápida. Um exemplo, se eu tirasse aqui a carta da cobra. A carta da cobra, ela fala sobre traições, né? Sobre outros significados também. Então, se aqui tivesse a carta da cobra, indica que essa traição vem rápida, vem logo. Se viesse aqui depois da carta da foice, a carta da cobra, então ela tá indicando que essa traição, essa situação, né, ela vai ser cortada, ela não vai acontecer. Então, existia a intenção de alguém te trair, isso foi cortado, tá? Então, é importante você sempre observar. Isso é muito interessante dentro do baralho cigano, que algumas cartas, elas movimentam o significado ou elas trazem um significado de uma outra forma, dependendo da posição em que ela se encontra no jogo. Então, isso é muito importante vocês observarem na carta. Então, é legal porque, às vezes, ela tá cortando alguma coisa que não é boa no seu caminho, tá? E isso é muito legal, assim, isso intensifica, né, o significado da carta. Então, exemplo, se tivesse a carta da carta,
antes. Então, alguma mensagem inesperada ou resposta rápida, ela pode acontecer. Então, é muito legal você observar ali quando você tá tirando e essa carta sai, porque ela tá te dizendo se aquilo vem mais rápido ou se aquilo vai ser cortado, tá? Então, gente, é isso sobre a carta da foice. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir para vocês comentarem aqui o que vocês acharam, se você interpreta a foice dessa forma, já sabia desses significados, você joga para alguém, você joga para você. Em paralelo também eu já peço para você curtir o vídeo, compartilhar também e não deixe de se inscrever, porque aí você ajuda o meu canal a crescer e eu divulgar mais vídeos. Eu agradeço muito se você chegou até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!